vamos ter a Bíblia aberta, vamos estudá-la, para que não caiamos na concupiscência do mundo. E o perdão vem pelo nome do Senhor Jesus. Nós não encontramos nada na Bíblia que aconteça tendo como base a Trindade, porque é uma figura não conhecida na Bíblia. Isso não existe na palavra de Deus, mas o nome do Filho e o nome do Pai. E ele destaca isso nessa carta, não é? Ele fala, como já foi mencionado, aos pais, fala aos moços, né, aos jovens, fala aos meninos, quem sabe os adolescentes, as crianças, né? E tudo relacionado pai e filho. Então vamos nos apegar a esses dois poderes, né? O poder do eterno, que é transmitido ao seu filho, que é um instrumento de Deus para a nossa salvação e para que não caiamos em pecado. Esse é o alvo de Deus, não pecar. Mas se por exceção, por alguma razão, cairmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, o apelo de João é que não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Embora estejamos no mundo e precisemos de trabalhar, de ganhar o pão, não é? De construir uma casa, de educar os filhos, cuidar da esposa, a esposa do esposo, etc. Mas essas coisas não devem ser a grande prioridade da nossa vida, porque essas coisas todas elas passam. Então, precisamos estar muito atentos com respeito à cobiça, com respeito à concupiscência, com respeito à lascívia, aos desejos, né, sexuais impróprios, porque hoje a gente vê, inclusive, em determinadas denominações, alguns gurus, né, através da internet, falando que o relacionamento esposo-esposa deve ser algo assim muito, não é? Normal, tudo o que se desejar. E a palavra de Deus não endossa isso. A palavra de Deus fala de um leito sem mácula. Não é que o sexo seja pecado, absolutamente, desde que dentro de um relacionamento correto, ordenado por Deus, por ele instituído no casamento, não é? Mas com o respeito guardado entre esposo e esposa. Eu vi há poucos dias um pastor de uma denominação, em um programa muito, não é? De grande audiência, ele dizendo, olha, dentro das quatro paredes vale tudo, né? E não é isso que a palavra de Deus apresenta. Não é isso que a palavra de Deus apresenta. Não é assim. Então, o homem cristão e a mulher cristã devem estar muito atentos a isso, para que Deus dirija o relacionamento entre um e outro, para que a concupiscência da carne, os prazeres do mundo, não dominem um leito que seja cristão, não é? Então, é preciso que nós estejamos muito atentos quanto a isso. E a isso nós queríamos acrescentar, por exemplo, que o texto fala sobre a cobiça da carne, fala sobre a cobiça dos olhos e fala sobre a soberba da vida. Então, são coisas, assim, muito relacionadas. E é importante que a gente esteja atento a isso, não é? Por exemplo, no que respeita à cobiça da carne,
esse desejo que tem a sua sede e fonte em nossa natureza carnal, Satanás usou essa tentação em Cristo, conforme está lá em Lucas, capítulo 4, verso 3. Não é? Ele disse: ordena a esta pedra que se transforme em pão. E, de um modo geral, meus amados irmãos, aqueles que são jovens, eles estão muito mais sujeitos aos desejos carnais. Mas isso também acontece com nós mais velhos. Mas é preciso que estejamos atentos, que estejamos alertas. E a cobiça dos olhos, né? A gente tem na palavra de Deus que Satanás também usou essa tentação em Cristo, né? Quando mostrou a ele os reinos do mundo. Davi, pela cobiça dos olhos, ele caiu fundo e pagou um preço altíssimo por isso. Acã, não é? Quando Israel estava entrando na nova terra e aquelas batalhas todas que estavam acontecendo, eles foram ordenados a não tocarem nada do despojo. Mas o que foi que Acã fez? Ele viu uma capa babilônica linda. Ele viu também 200 peças de ouro, né? Ciclos de ouro, ciclos de prata e uma cunha de ouro. Ele viu e ele ficou muito atraído por aquilo. Ele cobiçou aquilo e disse: não, eu vou esconder isso aqui. E a gente vê lá em Josué 7:21 que o resultado não foi bom. Lançaram-se as sortes, porque o povo perdeu a batalha, e aí foi a tribo, a família, e depois caiu nele a sorte. E então ele teve que confessar o seu pecado. Meus irmãos, nenhum pecado vai ficar escondido, né? E é preciso ter cuidado com a concupiscência, a cobiça dos olhos. E Falsete, ele diz que o único bem das riquezas do mundo para o seu possuidor é vê-la com os olhos. É só isso que resta, não é? Então você fica muito atraído por essas coisas. E no que respeita à soberba da vida, nós temos aí a presunção arrogante, a exibição vaidosa, tudo isso está muito relacionado. E o diabo, não é? Ele lançou também essa cobiça para com Cristo, né? Na sua tentação a Cristo, quando levou até o pináculo do templo. Isso naturalmente foi como que uma visão que ele levou Jesus até lá. Não cremos que ele tenha carregado Jesus até lá, mas ele o tentou. Não sabemos exatamente assim os detalhes, mas ele mostrou todos os reinos do mundo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, porque estava firmado na palavra, no seu Deus e Pai, ele não caiu, e também nós não vamos cair se nós estivermos ligados intimamente a Cristo.